Oi, tudo bem? Nós vamos apresentar a aula sobre imunidade inata, a segunda aula da semana de imunoterapia. Sou a Mariane. Eu vou apresentar o início dessa aula então, eu sou a Roberta e vamos lá. Então, relembrando então a aula que vocês já viram a aula passada, a imunologia inata então, ela é o estudo da defesa do organismo contra as diversas infecções. A imunologia, na verdade, ela é dividida em duas partes, imunidade inata e adaptativa. Nessa aula, então, a gente vai focar mais na imunidade inata. Então, falando então as características dessa imunidade inata, ela é a nossa primeira linha de defesa. Ela vai agir em conjunto com a imunidade adaptativa. Ela tem uma resposta inespecífica, ou seja, ela vai agir contra qualquer tipo de patógeno diferente. Ela não precisa de um estímulo prévio e ela tem barreiras, né, conforme eu vou explicar o decorrer dessa aula. Além da imunidade inata, né, a imunologia ela também é dividida em imunidade adaptativa. Diferentemente da imunidade inata, ela é uma imunidade adquirida ao longo da vida. Ela é de resposta mais demorada. Ela só vai ser ativada após o contato, né, das células imunes. E, diferentemente também da imunidade inata, ela é específica e tem memória. Porém, isso é um assunto da próxima aula que vocês vão acompanhar. Então, a imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa desde que nascemos. Então, imagine então o bebê, logo quando ele nasce, ele já vai ter essa primeira linha de defesa, evitando assim que ele contraia diversas doenças. Esse tipo de imunidade ela também age bem mais rápida à agressão e ela está sempre pronta para atacar os patógenos. Além disso, ela também é inespecífica, ela pode agir contra diversos tipos diferentes de patógenos, seja ele bactéria, vírus e outros, além também que compreende 3 tipos de barreiras, que a gente chama, né, barreiras físicas, químicas e biológicas. As barreiras físicas, elas compõem a nossa primeira linha de defesa do nosso organismo, então logo quando o micro-organismo entra em contato com o nosso corpo, que são a pele, os pelos, a nossa saliva, o muco e as lágrimas, conforme vocês podem ver nesses exemplos dessas imagens. As barreiras químicas já é então a nossa, digamos assim, a nossa segunda linha de defesa, né? Que são as enzimas que estão presentes na saliva, no nosso suor, nas lágrimas e nas secreções nasais. Então, isso vai impedir que os micro-organismos atinjam os alvos e desregulem o pH. Então, por exemplo, logo quando a gente vai comer, né, uma comida, imaginem, a gente está rodeado de bactérias e outros micro-organismos. Então, o que acontece? Já na nossa saliva, ela vai então conseguir matar ou impedir que esses micro-organismos cheguem, né, entrem em contato com o nosso organismo. Logo depois, então, a gente também tem como exemplo o suco gástrico do nosso estômago, que ele é super ácido, e aí então também vai matar e impedir que esses micro-organismos atinjam outros locais do nosso corpo. Além disso, né, quando o patógeno ele consegue passar pelas barreiras físicas e químicas, então nós temos aí a nossa outra defesa, né, nossa outra linha de defesa, que são as barreiras biológicas. O que são essas barreiras? Então, são a inflamação, né, e o aumento desse fluxo sanguíneo. Como vocês podem ver nesse esquema, então, esse indivíduo ele sofreu um corte na pele. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, o nosso ar está repleto, né, de micro-organismos. Então, ali, nesse momento em que o indivíduo sofre o corte, vai então entrar em contato vários micro-organismos. Imaginem ali sendo bactérias, né, entrando em contato com o nosso corpo. Então, por que precisa, né, aumentar esse fluxo sanguíneo? Porque é no sangue, então, que vai ter, né, além dos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, vai ter também os glóbulos brancos, né, que são as nossas células de defesa. Essas células de defesa, então, vão passar, né, do vaso sanguíneo para o local que foi acometido, né, por esses micro-organismos e vão, então, liberar diversos componentes químicos que vai ser possível, então, eliminar esses patógenos do nosso organismo. Como eu falei no slide anterior, existem então os glóbulos brancos, né? E como que eles conseguem ser direcionados?
Quando há então essa inflamação, os vasos sanguíneos eles dilatam justamente para poder passar uma maior quantidade de sangue, né, para que essas células imunes sejam direcionadas para o local que foi agredido no nosso corpo. Os processos de defesa então são a liberação desses inflamatórios, que eu vou explicar nos próximos slides, e a fagocitose também, que é um processo muito importante que ocorre. Então, como que funciona a liberação desses inflamatórios? Então, imaginem aqui, nesse esquema, o vaso sanguíneo, né? O fluxo de sangue ele está aumentado para poder passar, então, mais sangue, mais células, né? Então, os glóbulos vermelhos também vão estar presentes, porém, o que vai importar nessa situação são os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Elas vão, então, passar, né? Vão conseguir, então, passar do vaso sanguíneo para serem direcionadas para o local que foi agredido, vão liberar diversas proteínas, né, que eu vou explicar nos próximos slides, e essas proteínas então elas vão servir para eliminar esses patógenos no local agredido. E outro processo que ocorre também é a fagocitose. É um processo muito importante, que é basicamente quando a célula ela vai então englobar esse patógeno, vão ser formados pseudópodes que vão englobar esses patógenos. Esse englobamento então vai ser formado depois um vacúolo. Esse vacúolo então é onde vai estar então esse patógeno separadamente. E logo depois, então, vai ocorrer então, que esse vacúolo vai se fundir com os lisossomos. Eu não sei se vocês lembram, mas os lisossomos eles são organelas da nossa célula que contêm enzimas e componentes tóxicos que vão destruir esses patógenos. E esses patógenos, então, depois, né, que eles são destruídos, eles vão ser excretados por exocitose dessa célula. Mas quais células, né, que fazem isso e quais são esses componentes, né? Então, primeiro eu vou começar falando dos macrófagos, que são células muito importantes, que são elas que vão ingerir e vão destruir, né, as bactérias ou outros micro-organismos e células também danificadas por fagocitose. Então, são os macrófagos que fazem esse processo muito importante. A gente também tem as células dendríticas, que reconhecem as moléculas dos micro-organismos e vão então liberar citocinas. Então imaginem, quando um micro-organismo entra em contato com o nosso corpo, esse micro-organismo ele possui algumas moléculas, né, junto dele que vão ser reconhecidas por essas células dendríticas. Essas células dendríticas então vão liberar citocinas para que esse patógeno seja eliminado ou destruído. Também temos os neutrófilos, que eles vão defender o nosso corpo contra bactérias e fungos. Também temos outro tipo de célula, muito importante também nesse processo, que são as células natural killer, ou NK. Essas células, então, elas reconhecem células estranhas infectadas por vírus no organismo. Então, a gente sabe que os vírus, diferentemente de bactérias e outros micro-organismos, os vírus eles precisam estar dentro de uma célula para poder sobreviver e se replicar no nosso organismo. E eles usam toda a maquinaria, né, da célula para poder, então, sobreviver. E quando as células estão infectadas por algum tipo de vírus, então essas células natural killer têm o trabalho, né, de reconhecer essas células para eliminar. Como que isso ocorre? Essas células NK, elas têm diversos tipos diferentes de receptores, como vocês podem ver nesse exemplo, nesse esquema, o TGF-beta, IL-18, IL-15 ou IL-1 ou outros. Vocês podem estar se perguntando por que esses nomes, né, estranhos, né, IL, TGF-beta. Bom, na verdade, isso é uma sigla, né? Por exemplo, o TGF-beta é fator de crescimento tumoral, né, do inglês, o R é de receptor e as ILs vêm de interleucinas e o número é de acordo com que elas foram descobertas. Então, esses receptores, quando ativados, eles vão liberar proteínas, que são as citocinas, que vão conseguir reconhecer as células infectadas por vírus para eliminar essas células. E o que são essas citocinas, né, que eu tanto estou falando? As citocinas elas são proteínas liberadas por células
né? Pode ser a NK, por exemplo, conforme eu já expliquei. Elas afetam também o comportamento das células vizinhas, né? Um processo chamado de comunicação celular, com receptores apropriados. Então, conforme vocês podem ver nesse exemplo, nesse esquema, imaginem ali uma célula imune que está ativa, né? Ela vai reconhecer as células que estão infectadas, vai liberar, né, através de determinado receptor, citocinas, também chamadas de interleucinas, para então conseguir destruir essas células infectadas. E conforme vocês podem ver nesse exemplo, tem 2 células infectadas ali, e aí vai ocorrer então a comunicação celular entre essas células e elas vão sendo eliminadas então aos poucos. Então, pessoal, vamos entender um pouco mais de como acontece o processo inflamatório ou a inflamação, que a Roberta já citou e a gente vai ver um pouquinho mais a fundo. Então, o processo inflamatório, ele é um mecanismo efetor, ele é todo um processo da imunidade inata. Então, existem 2 tipos básicos de inflamação, a inflamação aguda e a inflamação crônica. A diferença entre elas é o tempo e a intensidade que elas continuam acontecendo. O crônico vai demorar um pouquinho mais e o agudo vai ser um processo inflamatório um pouco mais rápido e efetivo. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Então, por que esses processos inflamatórios ocorrem no nosso organismo? Ela é uma resposta a algum tipo de infecção que pode ter invadido o nosso organismo, para que esse tecido que foi lesado possa ser restaurado e voltar a ser saudável, e também para eliminar esses micro-organismos e evitar que eles promovam uma infecção muito forte em todo o nosso organismo. Além disso, esse processo também vai desencadear a cicatrização desses tecidos. E o que pode desencadear esses processos inflamatórios então no nosso corpo? Então, principalmente a infecção por meio de patógenos. A gente vai usar essa palavra patógenos, que elas querem dizer algum organismo que possa causar doenças no nosso corpo. Então, alguns exemplos são, por exemplo, vírus, bactérias ou fungos. Além disso, o que pode também desencadear a infecção são traumas mecânicos, que pode ser algum corte ou alguma lesão que você possa sofrer batendo em algum lugar. Temperaturas altas ou baixas, como quando a gente se queima no fogo ou quando a gente se queima no gelo, por exemplo. Alguns agentes químicos, como ácidos, e também alguns tipos de radiação, como a radiação UV causada pelo sol. Quando a gente vai na praia e posteriormente a gente fica todo vermelho porque não passou protetor solar, isso é uma forma de inflamação que o sistema imune está tentando resolver no nosso corpo. Então, iniciando como funciona o processo de inflamação aguda. Vamos colocar o exemplo de que a gente estava fazendo alguma coisa, cuidando de uma planta e acabou se machucando com o espinho dessa planta. Junto com esse espinho, como ele está no ar, no ambiente externo, algum patógeno, que é aquele agente causador de doença, entrou junto dessa lesão na nossa pele. Então aqui é o exemplo de um tecido, então aqui a gente vai pensar que é a pele e um vaso sanguíneo. Aqui tá tudo certo, a pele está intacta. A gente tem aqui na nossa pele, que a gente vai chamar de tecido, algumas células do sistema imune. Essas células, elas são chamadas de células não circulantes. Então elas estão lá no tecido para ficar como se fossem guardas para verificar se existe alguma entrada de algum agente estranho. Então aqui a gente tem os nomes dessas células que a Roberta já falou e explicou para a gente qual a função delas, que seriam essa roxinha, as células dendríticas, que vão reconhecer esses patógenos, os macrófagos, que são as células amarelinhas, os mastócitos, as células verdinhas, e aqui na corrente sanguínea a gente tem os neutrófilos. As células do sistema imune, como eu falei, elas podem estar no tecido, não circulantes, ou elas podem estar circulando pelos vasos sanguíneos por todo o corpo, que são as células circulantes. E aí o que aconteceu? Essa parte aí em cinza é aquele espinho que tinha machucado a gente e junto dele entraram vários patógenos, que aqui no caso são bactérias flageladas. É só um exemplo. Então essas bactérias vão entrar no nosso tecido e lesá-lo. Então, a gente vai dividir essa resposta de inflamação em resposta vascular e resposta celular. Então, o que acontece com os nossos vasos sanguíneos e o que acontece com as nossas células do sistema imune? Então, na resposta vascular, a gente vai ter a vasodilatação. Então, se vocês repararem, no esquema anterior, a gente tem um vaso sanguíneo que tinha só uma célula passando. Aqui, o nosso vaso sanguíneo ficou mais largo para que mais células, tanto do sistema imune quanto células glóbulos vermelhos, que são as hemácias, vão passar em maior quantidade para ajudar
a eliminar esse processo de inflamação. Então aqui esses verdinhos, que são os mastócitos, eles vão liberar algumas citocinas, principalmente no caso a histamina, que vai promover essa vasodilatação. Além disso, quando a gente tem vasodilatação, a gente tem mais hemácias e, portanto, mais oxigênio sendo distribuído no nosso tecido. Além disso, a gente também tem maior liberação de fluidos nesse tecido e isso pode causar um edema ou um inchaço. Então, aqui nesse caso, como a gente tem vasodilatação, a gente vai ter um local mais quente, mais avermelhado e mais inchado. E o que acontece na resposta celular, ou seja, aquelas células que ainda não estavam no tecido, como elas vão entrar no tecido para ajudar as células que já estavam lá a eliminar esses patógenos. Então, para isso, as células que estão circulantes, que podem ser aqui em rosinha, são exemplos de neutrófilos, e aqui em roxinho de células NK, elas vão passar do vaso sanguíneo para o tecido por um processo próprio delas. O que vai acontecer é que, como os nossos vasos sanguíneos, além deles ficarem dilatados, aumentados, eles também vão ficar mais permeáveis. Essa permeabilidade vai abrir como se fossem pequenos poros para permitir que as células passem do vaso sanguíneo para o tecido. Então, tanto os neutrófilos quanto as células NK vão conseguir passar pelos esses pequenos poros e ir para o tecido para ajudar o pessoal que está lá combatendo o patógeno no tecido. Então, aqui, como a gente pode ver, parece um campo de batalha. Antes estava tudo organizadinho, agora a gente tem um monte de células tentando fagocitar os patógenos. Então, como a Roberta explicou, a fagocitose é esse processo de englobar e destruir os patógenos. Então, a gente tem aqui, eu lembro em roxinho, macrófago fagocitando, temos neutrófilo fagocitando, células NK reconhecendo células que estão infectadas. Então, a gente tem todo esse processo acontecendo ao mesmo tempo para evitar que essa inflamação aumente e que esses patógenos vão para o sistema sanguíneo. Então, quando todo esse processo acaba aqui, como é uma infecção aguda, a gente vê aqui que a inflamação acabou, os patógenos foram todos mortos e agora vai acontecer uma limpeza. Então, algumas células, alguns restos de patógenos também aqui, esses aglomeradinhos que ficaram mortos, os nossos macrófagos são como se fossem os faxineiros do nosso sistema imune. Então, eles vão acabar limpando todos esses restos celulares para deixar o nosso tecido de novo preparado para uma próxima infecção. Além disso, nosso vaso sanguíneo vai voltar ao normal e a gente tem o processo de regeneração da pele, que seria a cicatrização para um tecido novo e saudável. Mas então a gente também tem aí acontecendo, eu comentei sobre inchaço, sobre vermelhidão, então a gente tem 5 sinais de inflamação, que a gente sabe que esse tecido está inflamado. E a gente ainda vai pensar no exemplo do dedo. Então, quando o nosso dedo teve esse processo de inflamação, a gente vai observar que ele vai ficar quente e que ele vai ficar vermelho. Então isso acontece porque, como a gente falou, o fluxo sanguíneo naquele local aumenta e os vasos também ficam mais permeáveis. Além disso, a gente vai ter o inchaço, que também pode ser chamado de edema, que seria aquela produção de fluidos para ajudar na ação do sistema imune, que também é chamado de exudação. Além disso, a gente vai ter dor naquele local, porque existe uma compressão de algumas terminações nervosas e a perda de função, já que naquele local todas as células estão pensando em destruir o patógeno. Então pode ser que aquele local fique mais dolorido, fique menos sensível nesse momento da inflamação, mas isso é temporário e vai voltar ao normal quando acabar a inflamação. Bom, essa foi a inflamação aguda, então o corpo conseguiu lidar com a inflamação de primeira e voltou ao normal. Mas a inflamação ela também pode ser crônica, o que quer dizer que esse patógeno é mais resistente e o corpo não está conseguindo eliminá-lo por completo. Então a gente chama de inflamação crônica quando passa de mais ou menos 6 meses essa inflamação e ela costuma ser mais agressiva e causar mais sintomas. Bom, essas inflamações crônicas elas podem gerar um granuloma. O que é isso? O granuloma são quando um aglomerado de várias células do sistema imune, lembra que elas começam a vir pelos vasos sanguíneos. Elas começam a vir para tentar resolver essa infecção, no entanto elas não conseguem. Então elas vão formar esse aglomerado de células que vai como se fosse fechar o patógeno no local para que elas comecem a agir. Esse tipo de granuloma pode acontecer em infecções mais graves, como é o exemplo da tuberculose.
Bom, mas como que o sistema imune, então, ele sabe, né? Ele identifica quando é um patógeno e quando não é? Então, para isso, existe um mecanismo das células do sistema imune inato, a gente tem outros mecanismos para o sistema, para a imunidade adquirida, mas para o sistema imune inato a gente tem os PRRs, que são receptores de reconhecimento padrão. Esses receptores, eles são moléculas que vão estar presentes nos fagócitos, lembra que são os macrófagos, os mastócitos, e que vão reconhecer na célula microbiana ou na célula estranha se ela é um agente causador de doenças ou não. E aí, a partir disso, vai produzir citocinas e mediadores pró-inflamatórios para chamar aquelas células que ficam circulantes e ajudar na proteção. E o que eles identificam nas células desses patógenos? As PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos. A gente vai chamar de PAMP, e essas são estruturas que os patógenos têm. Então, o PRR, quem tem a célula do sistema imune, e as PAMPs são as células de patógenos. Então, cada tipo de patógeno vai ter uma PAMP diferente. Então, por exemplo, a gente tem ali o LPS, que é um lipídio, que está presente somente em membranas de bactérias. Então, isso é uma molécula que o nosso sistema imune já sabe que quando ele identifica é uma bactéria. Ou senão, a gente tem alguns tipos de RNA que só estão presentes em vírus. Então, o nosso sistema imune consegue identificar essa PAMP e saber, quem entrou foi um vírus. Então, aqui a gente tem um esqueminha. Então, a gente vai ter um neutrófilo, aqui com o seu PRR, e um patógeno que vai ter a sua PAMP. E aí vai acontecer essa ligação e o sistema imune vai conseguir saber que tipo de patógeno é. É importante entender que na imunidade inata, essa especificidade é muito pequena. Então, as respostas já são pré-prontas. Não tem como saber exatamente qual é o vírus que infectou, qual é a bactéria, mas o sistema imune inato, ele consegue saber a classe. Então, por meio desse sistema de reconhecimento, o sistema imune sabe se é um vírus, se é uma bactéria ou se é um fungo, mas ele não sabe qual vírus é ou qual bactéria é. Seria uma resposta inicial. Quem vai saber certinho quem é a imunidade adquirida que vocês vão ver amanhã na aula. Então, resumindo toda essa aula, o sistema imune inato, então, ele é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Ele é pouco específico porque ele é muito rápido e muito eficaz. E, na verdade, a maior parte das doenças que a gente entra em contato é o sistema imune inato que já consegue evitar para que a gente não fique doente. Além disso, então, esse sistema, ele promove a proteção do nosso organismo contra micro-organismos, promove a cicatrização, a cura de lesões, e quando ele não consegue dar conta daqueles patógenos porque a resposta foi muito forte, ou o patógeno é muito diferente, nosso corpo não conseguiu lidar com ele, ele vai ajudar a desencadear a resposta imune adaptativa que vocês vão ver na aula de amanhã. Muito obrigada!